Nem boa noite, é boa tarde, né? Sejam bem-vindas. Inês, querida, seja muito bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Patrícia Reis está aqui conosco. Dona Cidinha junto com seu Plínio. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Hoje vocês estão vendo, eu não estou na igreja. Nossa reunião de oração hoje será aqui em casa. Nesse lockdown, então estamos fazendo a live daqui de casa mesmo, né? Obedecendo aí para que nós não estejamos aí circulando. Tem mais irmãos, eu não consigo ver todo mundo que está aqui. Glória a Deus! 6 horas da tarde, já temos 8 pessoas. Muito bom, graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, essa reunião de oração. Ela é a reunião de oração de sexta-feira, ela é muito nossa, né? É a nossa reunião de oração, é onde nós nos reunimos, estamos sempre em volta da palavra do nosso Deus, louvando, engrandecendo Ele, interagindo através do chat, através das conversas que a gente consegue aí proporcionar. Dona Maria Carmen, graça e paz, boa noite, querida. Pela foto aqui, porque eu consigo ver algumas fotinhas, como eu estou fazendo com o meu celular. Presbítera Edilene, junto com o diácono Benedito, graça e paz, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Com certeza hoje está todo mundo em casa aí com o ventilador ligado, porque hoje está quente, hein? Ô Senhor Jesus! Acho que já deu um tempinho aí para as pessoas entrarem, né? Nesse horário das 6 horas fica um pouco diferente, mas graças a Deus que nós temos nos reunido, estamos sempre juntos. Eu coloquei essa música porque nós estamos mais do que nunca orando muito, falando muito com Deus e crendo no Deus do impossível. E essa música fala que para Deus nada é impossível. E é essa verdade que nós vivemos e que nós buscamos no nosso Deus, que para Ele nada é impossível. Para nós sim, mas para Ele nada é impossível. Karina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Seu Paulo, graça e paz, boa tarde para o Senhor. A diaconisa Zilda está aí também, juntamente com o pastor. Graça e paz, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos começar então a reunião de oração. Hoje, assim como sexta-feira passada, que eu falei que era uma sexta-feira muito especial, hoje também é. Essa sexta-feira aconteceu o segundo dia de oração da nossa torre, da Torre da IPI de Agudos. Essa torre são pessoas que são os irmãos da nossa igreja, não são pessoas, são os nossos irmãos aqui, somos nós que estamos orando. Nós estamos buscando ao Senhor nosso Deus num relógio com 24 horas de oração. Então tem sido uma bênção, as pessoas que têm participado realmente têm sido agraciados pela presença do nosso Deus. É bom demais estarmos orando e é bom demais nós fazermos de uma forma estruturada, organizada e onde nós sabemos que tem muitos irmãos clamando, todos juntos. Então é uma bênção o relógio de oração. Você que realmente sente esse desejo de participar desse movimento de oração, você deu o nome, a Vivian é a nossa coordenadora aí das torres, mas você passa o nome para ela e você fala o horário que seria melhor para você. Nós temos 24 horas e nós estamos selecionando meia hora. É meia hora, alguns irmãos já falaram meia hora não dá e já pediram 1 hora e já estão aí orando por 1 hora. É um momento muito gostoso, onde nós realmente nos encontramos com o nosso Deus, nós mostramos para Ele que nós queremos gastar tempo com a obra, que nós acreditamos na palavra do nosso Deus, que diz que é para nós orarmos, que é para nós nos juntarmos, que é para nós vivermos estes momentos juntos. E a torre traz isso.
porque eu começo a orar 5 minutos antes do meu horário e termino 5 depois. Por quê? Para que nenhum momento haja brecha, para que em nenhum momento a torre fique descoberta. Os soldados estão ali orando, clamando e buscando o nome do Senhor nosso Deus, e com certeza Deus tem ouvido as nossas orações. Amém? Esse é mais um convite. Eu sou aquela que fica falando, e com isso, graças a Deus, o Espírito Santo tem tocado, e cada dia mais nós temos mais pessoas na torre de oração. Olha se isso não é bênção de Deus para as nossas vidas. Tenho certeza, as pessoas que estão participando têm relatado o quanto elas estão felizes por participar deste momento. Então hoje ainda tem gente orando, porque hoje só acaba meia-noite, então tem muita oração ainda para acontecer na torre de oração, e tem muita oração para acontecer conosco hoje aqui. Glória a Deus, nós temos 15 pessoas já na live, olha que bênção. Esse horário das 6 horas sempre tem derrubado um pouco a quantidade de pessoas, mas você que entrou, fique conosco, esteja conosco, que nós possamos ter aí esse finalzinho de tarde abençoado. Vera Helena Carniato, você sempre está conosco, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você aí na sua casa, juntamente com a sua família. É o nosso Deus, o nosso Deus, ele é aquele Deus que não é só meu, não é da minha denominação. O nosso Deus é o Deus de Israel. É o mesmo Deus, é o Deus que está conosco. Amém? Eu vou fazer uma oração para nós começarmos agradecendo a Deus por mais este dia. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no celular. Nós queremos agradecer a todos que estão conosco. Que você se sinta em casa. Hoje, né, literalmente estou em casa e a nossa reunião de oração está entrando aí na sua casa. Nós vamos começar com uma oração de adoração. Uma oração agradecendo a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Por Ele estar sempre conosco, por Ele ser o nosso refúgio, por olhar para o seu povo. Olha a surpresa! Paz, dona Dilma! Paz, paz aos irmãos que nos assistem. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, é grande a nossa alegria de estarmos nesta tarde em oração. Nós temos tanto que agradecer, porque o Senhor tem sido misericordioso, começando o ar que nós respiramos, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos respirar este ar puro que o Senhor nos dá. Agora, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um, tem cuidado daqueles irmãos que estão respirando o ar que o Senhor está dando. Pai querido, que esta tarde seja uma tarde de bênção, Senhor. Uma tarde em que nós vamos ouvir a sua palavra e que o Espírito Santo possa estar atuando em cada coração. Pai querido, nós queremos dizer muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos proporciona este momento. O Senhor nos proporciona também a torre de oração que acontece hoje, Senhor. Estamos em comunhão com o Senhor em 24 horas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida dos nossos irmãos e amigos que ouvem a palavra nesta tarde. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da diaconisa Alziana. Cuida dela, Senhor, e que o trabalho seja para a honra e glória do seu nome. Queremos agradecer pelos irmãos e amigos que já saíram vitoriosos da Covid, Senhor. Muito obrigada. Mas pedimos que o Senhor esteja ainda
sustentando aqueles nossos irmãos e dando o ar puro da vida naqueles pulmões. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada. É em nome de Jesus que eu agradeço. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Dona Dilma, muito obrigado por aceitar aí o desafio de entrar. Nós nem sabíamos se daria certo, mas Deus é bom e deu certo. E eu tenho certeza que os irmãos em casa aí estão muito felizes de ver a Dona Dilma, né? É sempre muito bom. Muito obrigado, Dona Dilma. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que delícia, né, Dona Dilma, junto conosco. Na igreja a gente não consegue fazer isso de adicionar os irmãos, mas em casa a gente vai tentando, às vezes não dá certo, mas glórias a Deus que deu certo com a Dona Dilma e nós ficamos muito felizes por isso. Gostaria de fazer a leitura do Salmo 20. Salmos 20, do 1 ao 9. Presbítero Carlos está conosco também. Estou vendo aqui que entrou. Estou com 2 celulares para ver se eu consigo olhar todos que estão conosco, porque é gostoso, né? Vocês fazem parte da reunião de oração. Então, quando eu falo o nome, é como se eu estivesse abraçando, ou então estivesse recepcionando vocês, como a nossa igreja sempre faz. Salmos 20, do 1 ao 9. Amém? Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a tua vitórias com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da tua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Que ela venha falar ao nosso coração. E aqui ela fala bastante de pedir, né? Que o Senhor ouça, que o Senhor atenda aos nossos pedidos. E Ele atende. Às vezes não é a resposta da forma com que nós gostaríamos, mas Ele está sempre respondendo e Ele está sempre ouvindo as nossas orações. Deus olha para o nosso coração e Ele olha para a nossa vida. Aqui quando Ele fala aqui dos holocaustos e de todos os sacrifícios que nós fazemos. Então o Senhor olha tudo quanto nós fazemos, o nosso coração, a nossa disponibilidade em querer buscar ao nosso Deus, mesmo em meio às dificuldades. Porque algumas pessoas em meio às dificuldades falam, eu não vou pedir mais. Olha a situação que está, só piora. Não, é hora de clamarmos. Na hora da dificuldade é onde nós realmente vemos a face do nosso Deus. Amém? Agora vamos tentar mais uma adição aqui. Espero que você aí esteja, que tenha passado um dia na presença do nosso Deus. Hoje foi um dia de folga aí para a maioria, né, dos agudenses aqui. Então que você
realmente tenha tido um dia de oração, um dia de busca da presença do nosso Deus. Eu espero que tenha sido assim a sua sexta-feira. Fica de novo o convite da torre para que a sua sexta-feira seja abençoada. Hoje nós estivemos em casa, então assim, tenho certeza que os irmãos que participaram da torre foi bem mais tranquilo, mas no nosso dia a dia é sempre corrido, mas nós separamos esse tempo porque nós falamos que é importante. Tem uma irmã que está até na live, ela virou e falou assim, eu vou orar na hora do meu almoço. Eu estou diminuindo o horário do meu almoço para que eu possa, então, participar da reunião de oração. Olha que bênção! Deus olha para as nossas vidas e Ele sabe quando nós realmente estamos buscando a sua face, quando nós estamos também nos sacrificando, né? Porque em muitos momentos nós temos que fazer isso. Nós temos que nos sacrificar para que nós possamos, então, encontrar ainda mais com o Senhor nosso Deus. Dona Helenice está aqui conosco. Dona Helenice, eu não tinha visto a senhora. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Elisete, você está aí, né? Você não aparece aqui. Certo. Glória a Deus. A nossa ideia é que nós tenhamos o nosso momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Amém. Glórias a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos estar louvando, exaltando o nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós vamos estar louvando a Deus com um cântico, Deus Eterno, porque o nosso Deus, Ele é tão tremendo e Ele tem todo o poder em suas mãos. Nós temos realmente sempre o desejo de adorar a Ele, de exaltar o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, Deus, como igreja do Senhor, Pai. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede. De ti, Senhor, o louvo, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu rei, debaixo de tuas asas, encontro um abrigo. Te louvo, eu te bendigo, porque é bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Glória, Senhor, te adoramos, ó Pai. Deus maravilhoso. Aleluia. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede. De ti, Senhor, o louvo, ó júbilo nos lábios, te louvo, ó meu rei, debaixo de tuas asas, encontro um abrigo. Te louvo, eu te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Oh, aleluia.
glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Tu és nosso Deus eterno, Senhor. E a Ti, ó Pai, eu bendigo todos os dias da minha vida. Porque Tu és, Pai, nosso Deus eterno. Tu és nosso Deus maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. E o nosso prazer sempre é adorar e bendizer o nosso Deus. E esse louvor tem que ser em espírito e em verdade. Ele tem que vir do partir do nosso coração. Então, abre o teu coração agora. Agradeça a Ele, porque nós temos realmente desejo de orar. Nós temos realmente a cada dia nos movido realmente para estar na presença do nosso Deus em intercessão. E Ele se agrada, né? Então, vamos entregar a Ele esse louvor que diz: o meu prazer é te louvar, o meu prazer é te adorar. Aleluia. Com glórias a Deus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Em espírito, ó Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu
Oh, Deus, onde flui o teu amor, ó Pai, no meio da tua igreja, quando ouve, quando te adora, em espírito e em verdade. Nós entregamos os nossos louvores, ó Pai, porque toda a tua igreja, Pai, está reunida em um só nome, que é o nome de Jesus Cristo. E nós temos prazer, Pai, de estar diante do Senhor, para te adorar, para te bendizer, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso. Entregamos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Agora vamos ouvir a palavra gloriosa do Senhor, que é tão maravilhoso. Beijo, Alza. Obrigada, querida. Muito obrigada por aceitar esse desafio de cantar em casa. A gente sem saber se os irmãos ouviriam bem. Eu espero que tenham ouvido, né? Eu daqui ouvi muito bem. Que Deus abençoe e continue abençoando o seu ministério, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí eu tenho que fazer um comentário, porque com outro celular aqui eu li os comentários, e aí o presbítero Carlos me escreve que ele está lá depois de um dia de muito trabalho, observando a natureza, contemplando a natureza e assistindo a reunião de oração ali, louvando e engrandecendo ao nosso Deus. É bom demais, né? Presbítero Carlos, fica aqui já o nosso, não é nem convite, quando a gente o nosso autoconvite, assim que nós pudermos, todos nós estaremos aí no sítio fazendo uma reunião de oração, louvando muito aí no sítio e vendo essa maravilha que é a natureza que o nosso Deus fez, né? Como Deus é maravilhoso. Eu falo que ele fez tudo tão bonito. Eu sou apaixonada pelo mar e cada vez que eu olho para o mar ou que eu olho para o céu, que eu contemplo a natureza, eu falo, Deus podia ter feito tudo feio. Mas ele não, ele fez lindo para nós, para que nós pudéssemos olhar e ver a glória dele todos os dias nas nossas vidas. São dias em que nós estamos clamando para isso, para que nós possamos ver a glória de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Amém? Bom, desculpe. Nós estamos começando um novo tema na nossa reunião de oração. Nós finalizamos o Exercite-se a Fé, a vida cristã é dinâmica. E agora nós começamos um novo tema. E esse tema se chama Não Vacile. E a mensagem de hoje é: não vacile, coloque a sua confiança no Senhor. Amém? São dias onde nós estamos exercitando a nossa fé e colocando a nossa confiança no Senhor, nosso Deus. Mais do que nunca, né, irmãos? Nós sabemos o que nós estamos vivendo, nós sabemos o que nós temos passado. Então, nós temos que reforçar isso, que a nossa confiança está no Senhor. Amém? Não vacile. A palavra vacilar, ela é um verbo. Ela é um verbo de balançar. Assim diz o dicionário para nós. Quer dizer que a oscilação é uma falta de firmeza. Ou seja, não é algo certo. Quando nós vacilamos, é algo que a gente está meio ali com dúvida, ou a gente está meio balançando para um lado, balançando para o outro. E a palavra que nós iremos tratar nas próximas sextas-feiras é: não vacile. Quando nós estamos entrando nesse tema, né, nós falamos e temos certeza que nós temos fé. Nós somos pessoas de fé, senão nós não estaríamos aqui participando da reunião de oração, participando de ministração da palavra. Nós temos
fé. E o que é a fé? A fé, a Bíblia nos ensina que é a certeza. É a certeza das coisas que não se veem e sim daquelas que se... e a convicção das que se esperam. A fé, ela é um instrumento fundamental para o nosso dia a dia. Porque no dia a dia nós temos lutas, às vezes pequenas e às vezes lutas muito grandes. Mas a nossa fé, ela tem que estar firmada no lugar correto. Aonde nós colocarmos a nossa fé, aí sim nós veremos o resultado dela. Por isso nós temos que saber onde colocar a fé. Alguns colocam a sua fé em si mesmo. E se ensoberbecem por isso, porque confiam em si mesmos. Nós temos sim que valorizar a cada um de nós, sabemos que somos filhos de Deus, somos separados, fomos criados pelo nosso Deus, mas nós temos que saber da onde vem todas as coisas da nossa vida, da onde vem a nossa inteligência, da onde vem a nossa qualidade emocional para lidar com as situações. Nós temos que saber da onde vem a nossa vida. Assim como a dona Dilma orou, até para o ar que nós respiramos, que nós nunca dávamos valor, nós aprendemos que nós precisamos sim estar bem para que o ar entre nos nossos pulmões. Então, em tudo tem a mão de Deus. Nós somos escolhidos, somos filhos de Deus, mas nós não podemos não nos ensoberbecer e achar que nós somos realmente, que tudo depende de nós, que somos nós, a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança somente em nós. Nós não podemos fazer isso. Outras são pessoas que, aquelas das crendices. Eu acordei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acordar já com o pé direito, que senão acontece isso. Algumas pessoas acreditam em horóscopo, e tem crente que às vezes acredita em horóscopo. Então, assim, misericórdia, né? Essas crendices aí, os mais velhos, né? Isso aí é coisa dos mais idosos, acreditavam ali no pé de coelho, final de ano, aqueles trevos de, acho que 7 folhas, né? Então, as crendices, às vezes a nossa fé está nessas coisas e nós não percebemos. A crendice que se eu deixar a Bíblia em determinados lugares, Deus vai ficar chateado comigo. Mas a Bíblia, ela tem que estar na minha mão, ela tem que ser lida, ela tem que ser aprendida. Agora, se eu deixei ela hoje ali sobre um lugar que não é um lugar de honra na minha casa, Deus está entristecido? Não. A Bíblia tem que estar nas nossas mãos e nos nossos corações. Mas existem algumas crendices que nós ouvimos e criamos nas nossas cabeças e colocamos a certeza de que algo aconteceu por alguma coisa que nós estamos ali crendo como sendo algo que é o verdadeiro. Outros confiam em homens. Ai, do homem que confia no homem, né? Infelizmente, todos nós somos falhos. Eu falo sempre isso, e o pastor Gilmar adora que eu falo isso, mas quando eu dou aula na escola dominical, sabe o que eu falo para os adolescentes e para os pré-adolescentes? Vocês sabiam que o pastor peca? Vocês sabiam que o pastor não é perfeito? Pastor, o senhor me desculpa, mas é que o senhor é a autoridade máxima dentro da igreja, então eu uso mesmo esse exemplo, porque é verdade. Os homens são falhos. Então, a nossa esperança, a nossa fé não está nos homens. A nossa fé está no nosso Deus. É isso que nós temos que ter muito firme nas nossas vidas. Amém? O salmista, esse salmo que eu li, o Salmo 20, né? Ele finaliza, lá no versículo 7, ele fala assim, Salmo 20, versículo 7. Alguns
confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Amém? Nós, neste momento, pedimos a Deus pela vacina, queremos todos tomar a vacina, incentivamos todos a tomar a vacina, mas nós cremos que ela é um escape vindo de Deus. Então, a salvação não está na vacina, a salvação não está no governo, a salvação está no nosso Deus. Está em realmente buscarmos o nosso Deus, clamarmos por Ele, fazermos aquilo que é o correto, mas nós temos que ter a nossa confiança no nosso Deus, não colocar a nossa esperança em carros, em cavalos ou em qualquer outra coisa. Muitas pessoas confiam no dinheiro. E o dinheiro, desta vez, no caso da pandemia, não fez muita diferença. Ele faz diferença para muitas coisas, quando nós falamos em bem-estar, em muitas coisas. Mas pobres, não tão pobres, e ricos também estão sendo assolados por este vírus. Então, não adianta confiar no dinheiro. Não é no dinheiro também que está a nossa confiança. Amém? Vamos ler uma história daquelas que eu amo. É uma das minhas prediletas e prediletas aí das crianças também. Vamos abrir em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Primeiro Samuel 17, do 45 ao 51. É um pouquinho longa, mas você está aí com a sua Bíblia? Se você não tiver, só vamos ouvir então a leitura e relembrar essa linda história. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os seus cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada e não é por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Eu falei até o 51, né? Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje. Arremessou-a com uma tiradeira, em algumas Bíblias falam funda, né? E atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. Quero lhe pedir, ó Deus, nesta tarde, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, que os nossos corações, que a nossa mente, Senhor Jesus, não esteja vagueando, ó Pai, mas que esteja firme no Senhor para ouvir a tua palavra, Senhor, e para que o Senhor fale ao nosso coração. Espírito Santo, fala ao coração de cada um nesta noite, ó Pai, que está assistindo, ó Pai, esta palavra, Senhor, e quem for assistir depois, Senhor, que o Senhor, ó Deus, traga o teu Santo Espírito, ó Deus, falando através da minha vida nesta tarde, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, amém, amém. O que nós vimos nessa história? É uma história muito conhecida, história
onde Davi se consagrou aí, onde todo o povo de Israel ficou sabendo quem era aquele pastorzinho, porque era assim que Davi era. Davi não era um homem grande, um homem de grande porte, assim como alguns dos seus irmãos. Davi era meio mirradinho, meio pequeno, mas Davi era um homem temente ao nosso Deus. Davi escreveu a maioria dos salmos. Nós sabemos muito da vida de Davi, porque Davi teve muita representatividade. Então, quando o povo começa a conhecer quem é Davi, é através desse episódio aí na luta contra Golias. Quando a gente olha, Golias era um gigante, a Bíblia narra que ele tinha, acho que 3 metros, uma coisa assim. Então ele era gigante, ele era muito grande, ele era temido. Os filisteus eram um povo grande, mas Golias especificamente era maior do que aqueles que estavam ali lutando contra o povo de Israel. E Davi foi meio de enxerido lá na guerra, né? Que o pai pediu para ele levar suprimento. E então Davi olha e vê aquele filisteu chamando o povo de Deus e realmente insultando o povo de Deus. Golias, pode-se dizer, um gigante, um homem experimentado em guerra, ele confiava em si. Ele sabia que ele era forte, que ele era poderoso, então ele confiava em si. E Davi? Davi, ele olhou para aquela situação, enquanto ele cuidava das ovelhas, Deus foi preparando o coração de Davi. E Davi, ele acreditava e ele confiava em Deus. A confiança não era nele, mas a confiança era no nosso Senhor e Salvador. Então, a gente começa a olhar para o texto e começa a ver alguns nuances que ali vão se apresentando para a gente. Davi, quando ele olhou aquela cena de guerra, e aquele filisteu, todo dia ele vinha lá e tacava o dedo na cara do povo de Israel e chamava para a luta. Cadê o homem que vai lutar comigo? Eu não vou lutar com todo mundo. Manda um desse povo aí que fala que tem um Deus vivo. Esse Deus aí de Israel, manda um para lutar comigo, só um. E aí, se eu morrer, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Nós seremos seus escravos. Mas vocês que são filhos deste Deus, manda um para lutar comigo. E era essa afronta todos os dias. E Davi se encontra com essa situação. Davi, quando olhou o povo de Israel acuado, ali naquele momento, sendo afrontado, ele sabia que aquilo não era uma luta terrena. Ele sabia que era uma luta espiritual. Ele sabia que era algo que ele precisava entrar, não com a sua força, não com a sua destreza, porque nem destreza de guerra Davi tinha. Ele era um pastor de ovelhas. Então, neste momento, Davi olha e sabe que aquilo era uma guerra espiritual. E ele confiou no Senhor. Quando nós lemos lá em 1 Samuel 17, 26, fala assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi, neste momento, ele não se acovardou, né? Davi olhou aquela situação e ele saiu de encontro. Ele olhou e viu que aquilo era espiritual, que ele precisaria de armas espirituais para lutar naquele momento. Ele precisaria realmente lutar em nome do Senhor e não no nome dele. Eu estou aqui, eu sou Davi, eu vim aqui para matar esse gigante. Não, não foi isso.
Ele foi em nome do Senhor, o nosso Deus. Golias tinha insultado Deus, tinha insultado o povo de Deus, tinha realmente falado dos deuses dele em relação ao nosso Deus. E Davi, ele entra naquela guerra com a confiança de que o Senhor estaria com ele. No Novo Testamento, quando nós lemos Efésios 6, do 10 ao 17, ele fala da armadura de Deus, da couraça da justiça, da salvação, da palavra do nosso Deus. Então, nós temos que nos vestir das armas espirituais. E Davi, naquele momento, o que ele tinha era confiança no Senhor, o nosso Deus. Era isso que Davi tinha com ele. Foi a confiança que Davi tinha em Deus e não nele. Davi tinha confiança não na circunstância, porque a circunstância estava contra ele. A confiança dele, olhando aquele cenário de guerra que estava, olhando todas as coisas, o que Davi sabia é que ele estava ali para guerrear em nome do Senhor. E essa foi a confiança de Davi. Davi, quando viu aquela situação, ele não ficou encolhidinho. Ele não fez de conta que era com ele. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma guerra. Uma guerra e nós sabemos disso. Como você tem encarado esta guerra? Você tem se acovardado e não falado de Deus, apesar das circunstâncias? Apesar das pessoas muitas estarem desoladas, pelos seus parentes estarem internados, ou então algumas pessoas enlutadas. Nós não podemos nos acovardar, nós temos que saber que o Senhor é o nosso Deus, e nós temos que falar do seu amor, da sua provisão, do seu amor para conosco. Nós não podemos nos acovardar neste momento, meus irmãos. Nós estamos na trincheira, cada um de nós. Nós temos agora, neste momento, 20 pessoas na live. Em cada casa, às vezes, tem mais de uma pessoa. Onde você está hoje, Agudo, está em lockdown. Nós não estamos na rua, mas na segunda-feira você vai estar no meio da sua família, você vai estar no seu trabalho, você vai estar em muitos lugares. E qual tem sido a sua atitude? Você tem sido alguém que tem olhado e falado: Senhor, eu confio em Ti. Eu estou vendo esse cenário de guerra, mas eu confio em Ti. Nós temos que ter essa postura que Davi teve. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para aquilo que estava acontecendo, mas ele confiou em Deus. E nós temos que ter essa postura de confiar e de falar do nosso Deus em meio ao que estamos vivendo. Porque se assemelha bastante também, né? Com esse cenário de guerra, de desolação, de medo, de incertezas, e nós não podemos nos acovardar. Nós temos que saber que há uma luta espiritual aí também acontecendo. Davi não buscou a arma de outra pessoa para poder se equiparar com Golias. Quando nós lemos no primeiro, em Samuel 17, o versículo 38, fala assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Meus irmãos, nós conhecemos a história. Davi chega lá, fala que vai lutar, quem é aquele incircunciso, e ele entra e ele fala: eu vou lutar porque eu vou em nome do Senhor. E então eles vão até Saul, que é o rei. Só que Saul era um rei, que eu imagino que era um rei assim já bastante forte, porque pelas narrativas, quando descrevem Saul, ele era diferente de Davi, que era mirradinho, fraquinho. Saul era um homem de porte, era um homem já experimentado em guerra. Deus já havia dado muitas vitórias para Saul. Saul era um homem forte, um homem de guerra. Então, Saul, ele fala: Davi, você tem certeza que você vai lá lutar com ele?
E ele disse, eu vou. Então ele falou, então você vai usar a minha vestimenta. Olha que honra! O rei tirou a sua vestimenta e deu para Davi. Que honra maior não poderia ter um soldado colocar a própria vestimenta do rei. Davi colocou aquela roupa, deu 2 passos e não conseguiu. Por quê? Porque não servia para ele. O que os outros têm não serve para você. A fé dos outros não serve para você. O dom do outro não serve para você. Você tem que usar as suas vestimentas. As vestimentas que o Senhor deu para você. As armas que o Senhor deu para você. E não a que estão oferecendo para você. Ou então, às vezes, aquele sentimento de que o do outro é melhor. Eu gostaria, se eu tivesse a voz da Patrícia, eu ia cantar. Aí sim eu ia participar da reunião de oração. Ah, se eu tivesse o dom de determinada pessoa, eu iria fazer tal coisa. Deus te deu vestimentas específicas do teu tamanho para você. E você tem que usar estas vestimentas e não a vestimenta do outro. A vestimenta do Saul, com certeza, era a mais bela daquele lugar, daquele cenário de guerra. Com certeza, era a mais protegida também. Mas não serviu para Davi. Porque nós temos que usar as ferramentas e as armas que o nosso Deus dá para cada um de nós. É a sua arma, é o seu dom, é a sua vida, é a sua família, é tudo aquilo que você tem que lutar. Tudo aquilo que você tem que usar para você guerrear. Amém? Às vezes, nós nos preocupamos com as armas que nós temos. Davi não se preocupou com as armas que ele tinha. O rei queria que ele levasse a espada, mas ele olhou e falou assim, não serve para mim. Eu vou usar as armas, a minha arma, que era uma funda. A minha versão da Bíblia fala um atirador. Não é bem um estilingue, né? Porque realmente eles colocavam a pedra e girava. Mas assemelha-se a um estilingue, né? De arremessar uma pedra. Era um atirador de pedra. Imaginem, numa guerra, um atirador de pedra. Se nós estivéssemos falando de uma flecha, se nós estivéssemos falando de algum outro armamento bélico da época, mas era um atirador de pedras. E ele usou as armas que ele tinha. Se você ler o texto, fala assim, Davi era o que mesmo? Pastor de ovelha. E o pastor andava com o seu cajado. A Bíblia fala que ele pegou aquele cajado para puxar a pedra. Ele usou o próprio instrumento que ele tinha, que lhe era familiar, algo que ele estava acostumado. Ele pega aquele cajado e puxa ali as pedras para colocar ali na sua sacolinha ali para ele poder ir guerrear com Golias. Ele usou as armas que ele tinha, porque ele sabia que Deus usaria as suas próprias armas naquele momento. Ele tinha o cajado e a funda, mas o seu coração tinha a confiança no Senhor, o nosso Deus. Confie no Senhor, não naquilo que você possui ou que você pode ter. E se tiver, às vezes a gente pensa, e se eu tivesse isso, eu teria vencido, se eu tivesse aquilo, eu teria vencido. Nós temos que acreditar, esperar e confiar no Senhor, o nosso Deus. Amém? Davi também não deu ouvido aos insultos de Golias. No versículo 43 fala assim que a hora que Golias viu aquela cena, eu acho que na realidade ele deve ter rido, né? Ele deve ter olhado e falado, tá de sacanagem comigo. Né? Porque Golias totalmente se confiava em si mesmo. Um guerreiro como eu, um filisteu deste tamanho, um homem experimentado em guerra. Por acaso sou um cão
para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Ele olhou e se sentiu humilhado com aquela cena, porque ele era alguém que queria glória para si próprio. Ele lutava pelos filisteus, mas muito em seu nome. Ele queria aquela guerra para ele. Então, ele olha e desafia Davi e começa a insultar Davi. Muitas vezes, nós estamos lutando e nós estamos ouvindo as pessoas falando, as pessoas criticando, as pessoas não apoiando. O que você está fazendo indo atrás da igreja? O que você está fazendo gastando tempo orando? Do que está adiantando? Muitas vezes esses insultos, essas palavras estão ali. Quantas pessoas que na hora do culto a pessoa vem e fala: não, vamos fazer uma coisa mais legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tentando tirar o seu foco. As palavras, os insultos, eu estou falando desses que são leves. Infelizmente, existe muita pressão psicológica que as pessoas recebem mesmo, muitas vezes, infelizmente, dentro das próprias casas. Que Deus tenha misericórdia e que você não dê ouvido a essas palavras, a esses insultos que vêm do inimigo para derrubar, para minar a sua fé, mas que ao contrário, assim como Davi, que ouviu aqueles insultos, viu toda aquela situação, que ele olhando para aquilo, parecia que tudo estava contra ele, mas ele tinha o seu coração firme no Senhor. E ele fala isso. Ele fala, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Ai, eu adoro essa parte do versículo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Pode vir as dificuldades, os problemas, mas nós temos que declarar no nome de quem nós estamos guerreando. Quando nós entramos em oração, em nome de quem que nós estamos pedindo? Em nome do Senhor, o nosso Deus. O Deus dos exércitos, o Deus que fez tantas coisas que nós vemos no Velho Testamento e no Novo Testamento, e é o mesmo Deus que está nos ouvindo hoje. É esse Deus em que nós declaramos que nós entramos na presença dele porque nós sabemos quem ele é. Meu irmão, tudo que você for fazer, quando você for entrar na presença do nosso Deus, quando você for orar por alguém, nós estamos sendo chamados à oração. Às vezes alguém chega e fala: ai, tal pessoa, ora por tal pessoa. E às vezes você fala: ai, eu vou chamar o irmão. Não, ora você, meu irmão. Já ora, coloca no grupo de oração, mas só que você tem que orar e você tem que declarar aonde está a sua fé, onde está a sua confiança, e em nome de quem que você está ali. Em tudo que nós fizermos, nós temos que declarar a nossa guerra em nome de quem ela é, e ela é no nome do Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que olha para as nossas vidas e que continua no controle, apesar desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Deus não saiu do controle. Nós temos que crer e viver nisso e declarar isso, para que o nosso coração esteja cheio desta palavra, para que a nossa boca fale e professe a nossa fé, meus irmãos. No versículo 47, todos os que estão aqui saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha ela é do Senhor, e ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. Está lá em 1 Samuel, o 45, e esse último é o 47. Meus irmãos, assim como Davi declarou em nome de quem ele ia, faça isso quando você estiver guerreando. De forma alguma, guerreie em seu nome. De forma alguma, guerreie em nome de qualquer
homem que seja, de qualquer sentimento de vaidade que seja, mas em nome de Jesus, que é o que está, que nós devemos declarar a nossa vitória, nós devemos declarar o nome de quem nós vamos, e é em nome de Jesus, sempre em fé. Nós devemos enfrentar sem temer. Davi, ele saiu correndo para enfrentar o gigante. Pegou a funda e lançou a pedra. E o gigante, ele foi ao chão. Não podemos perder tempo com os insultos do inimigo. Devemos enfrentar e vencer em nome de Jesus. Se Davi ouvisse os insultos, ele teria ficado paralisado ou então teria desistido. E ele teria perdido o foco e a oportunidade de viver este momento maravilhoso. Muito cuidado, meu irmão. Firme-se, não vacile, confie apenas no Senhor. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos, essa palavra de um texto tão conhecido, mas a palavra é: não vacile. Coloque toda a sua confiança. Aqui eu acrescentaria: coloque toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua confiança no Senhor, o nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu já passei um pouquinho do horário, peço perdão para os irmãos, minha irmã já veio, porque minha irmã também está aqui auxiliando, né, o grupo que ajuda aqui, junto com a Mariana também, que auxiliou aqui. Eu já passei do meu horário, mas eu queria que realmente essa palavra ficasse no seu coração. Não vacile, confie no Senhor. E agora eu quero que você aí na sua casa, nós vamos entrar em atitude de oração, vamos clamar ao nosso Deus. Nós temos clamado ao meio-dia pela pandemia, nós temos clamado nas torres, nós temos orado constantemente, mas este é um momento que nós estaremos orando pela salva, estaremos em atitude de oração. Deixa eu só ver se eu consigo adicionar aqui. Vamos ver se eu consigo adicionar o pastor Gilmar? Vou tentar adicionar o pastor Gilmar, porque eu amo ouvir a oração dele e também receber a bênção, faz toda a diferença nas nossas vidas. Estou tentando adicioná-lo. E você aí na sua casa, entre em atitude de oração. Nós temos muitos pedidos. Nós estamos vivendo dias assim, eu sei que eu já falei mais de uma vez que são dias difíceis, mas quando eu faço a reunião de oração, quando nós entramos na presença do nosso Deus, nós declaramos o nosso amor ao nosso Deus, nós declaramos que somos felizes por ter o nosso Deus conosco, mas nós também, nossos olhos estão abertos para tudo que está acontecendo. Só que diante da presença do nosso Deus, não tem como nós não olharmos com fé e com a esperança de que realmente, e a certeza de que Deus está no controle e que Ele vai colocar a mão sobre essa situação e que todos nós aí vamos ver a glória, como nós já temos visto, meus irmãos. Nós temos que dar glória a Deus. Quantas pessoas realmente estão com a Covid, ficam ruins, mas graças a Deus, glórias a Deus, Deus tem feito muitos milagres e nós temos que agradecer. Essa é a nossa esperança. Nós temos visto tantas pessoas também serem curadas. Então vamos entrar agora em atitude de oração. Feche os seus olhos aí. Vamos entregar diante do nosso Deus a nossa reunião de oração e também os pedidos. Pai, entramos na tua presença, Senhor Jesus, humildes, ó Pai, reconhecedores, ó Pai, de quão falhos nós somos, ó Deus, mas Deus, queremos pedir, ó Pai, a tua graça, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, por cada pessoa que está conosco nesta noite, ó Pai, nesta reunião de oração.
Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada família representada, ó Deus, nesta reunião de oração, ó Deus. As pessoas que vão assistir depois, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que a tua mão de poder esteja sobre os lares, ó Deus, colocando, Senhor Jesus, do teu amor e das tuas bênçãos, Senhor Jesus, trazendo cura, ó Pai, para as famílias, ó Deus, cura emocional, Senhor Jesus, cura da saúde, ó Pai, tudo aquilo que nós estamos precisando, Senhor, venha, ó Pai, com teu bálsamo sobre as nossas vidas, ó Deus, entra, ó Pai, com a provisão necessária para cada família que está conosco nesta noite, ó Pai, para cada coração, Senhor Jesus, que tem buscado a tua face, ó Pai. O Senhor conhece na individualidade cada um, e o Senhor sabe, ó Pai, onde mais precisamos de ajuda, e clamamos, ó Pai, para que o Senhor entre, Senhor Jesus, com providência, socorre-nos, ó Pai, socorre cada família, ó Pai, que está nesta noite aqui conosco, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja entrando com salvação, ó Deus, nesses lares, ó Pai. Quantos pais pedem pelos filhos, ó Deus, pela salvação, pela paz nos lares, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai. Aqueles irmãos, ó Deus, que estão sofrendo com problemas emocionais, ó Deus. Ó Pai, renova-nos no ânimo, renova-nos na fé, Senhor Jesus, que possamos, ó Deus, ter a nossa esperança no Senhor, que possamos estar firmes nas tuas promessas, firmes no Senhor, ó Pai, para que possamos passar por esses dias e por essa turbulência, Senhor, segurando nas tuas mãos, ó Pai, e realmente, ó Deus, prostrados aos teus pés, Senhor Jesus. Ó Deus, eu quero clamar, ó Deus, por cada pedido que está na salva, ó Pai. Cada irmão que escreveu ali, ó Deus, que colocou a sua dificuldade, que colocou, ó Deus, a sua grande necessidade, ó Pai, tem misericórdia, ó Deus, que o Senhor entre com providência, o Senhor conhece cada pedido que está ali, o Senhor conhece cada vida, ó Pai, o Senhor conhece cada real necessidade, porque muitas vezes não sabemos nem pedir, ó Deus, mas o Senhor sabe o que realmente precisamos, entra com aquilo que nós precisamos, ó Pai, e que haja salvação, haja contentamento no nosso coração, para que nós possamos ver o teu agir no nosso meio, ó Pai. Ó Senhor Jesus, nós estamos clamando, ó Deus, pelo fim da pandemia, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, ó Pai. O nosso país tem sido assolado, ó Deus, por esta pandemia, ó Deus, pelos governantes, ó Deus, pela falta de discernimento do povo. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja colocando teu amor nos corações, ó Pai, para que os problemas sejam resolvidos, ó Deus, porque o egoísmo, ó Deus, do homem só dificulta ainda mais, ó Deus, para resolver a situação. Deus, tem misericórdia, que a tua palavra seja pregada, Senhor Jesus, que as pessoas creiam no Senhor, ó Pai, e que haja salvação, ó Deus, neste país, ó Deus, que muitas pessoas estejam tendo um encontro verdadeiro com o Senhor, ó Deus, e que realmente a tua palavra, Senhor, entre e traga mudança nos corações, ó Pai. Os familiares, Senhor Jesus, de tantas pessoas que estão sofrendo com a Covid, que o Senhor, ó Pai, possa estar sustentando eles, ó Deus, assim como nós temos pedido, ó Pai, cuida desses familiares, ó Pai, para que eles não vacilem na sua fé, mas que ao contrário, estejam te buscando, Senhor, fervorosamente e encontrem a tua face, Senhor, nessa busca, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, esteja convertendo os corações, ó Pai, por aqueles, Senhor Jesus, que estão, ó Deus, internados, estão sofrendo com a Covid, ó Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, porque Tu és a cura, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, ó Pai, as nossas enfermidades, e nós queremos clamar neste momento por essas vidas, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Ó Deus, olha para os Teus filhos, Senhor Jesus. Cumpre a Tua vontade na vida deles, ó Deus. Ó Pai, todos que estão trabalhando, Senhor Jesus. O pessoal da equipe médica, Senhor Jesus. Seja o pessoal que esteja ali na limpeza, quem faz a comida, os enfermeiros, os médicos, os motoristas de ambulância, Senhor.
Ó Deus, renova as suas forças, ó Pai, para que eles tratem as pessoas com amor, ó Deus, e que realmente o Senhor renove as suas forças para que eles lutem, para que eles façam o seu melhor, ó Deus, e para que sejam um instrumento do Senhor para a salvação das vidas, ó Pai. Cuida do emocional desses profissionais, ó Deus, que estão, ó Deus, realmente sendo abalados com tudo isso que está acontecendo. E nós precisamos deles, ó Pai. Que o Senhor renove as forças, que o Senhor os mantenha de pé e que a confiança deles esteja no Senhor, ó Pai, em cada ato, em cada decisão que eles tiverem, ó Pai, que a confiança deles esteja no Senhor, que peçam a direção do Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. Assim como as pessoas têm orado lá na frente do UPA, ó Pai, nós queremos clamar pelas vidas que estão lá, ó Deus. Cada irmão nas suas casas, Senhor Jesus, está clamando, ó Pai, por essas vidas, por essas pessoas que estão lutando pela vida, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Que o Senhor entre com a cura, ó Pai. Que cada célula do seu corpo, Senhor, ó Deus, que os corpos estejam reagindo, Senhor, que o medicamento esteja fazendo efeito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa os hospitais, ó Deus. Cada pessoa que está ali, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos pela cura. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o Senhor pode, Deus. Nós clamamos para aquele que nós sabemos que pode. E em nome de Jesus, que nós pedimos, ó Pai, pelo sangue derramado naquela cruz, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada um que está orando pelo irmão agora, ó Pai. Cada um nas suas casas que orou, ó Deus, pelos enfermos, que orou, ó Deus, para que as pessoas encontrem Jesus verdadeiramente, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Eu quero agradecer imensamente todos que estão aqui conosco. Você que está participando conosco, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu estou olhando por um outro lugar e eu vou conseguir falar. A Isabel está aqui conosco, tia Ana está aqui conosco, Maria Oliveira está conosco, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ivone Holanda Silva, minha irmã linda, Ivone Cravezenco, Deus abençoe. Maria Antônia de Souza, querida, Deus abençoe você e toda a sua casa. Dona Cidinha, que eu já falei. A Vera Carniato, querida, Deus abençoe você. Armandinho Murbach, junto com a Marli, Deus abençoe. A Dona Dalva e o seu Ivo, que são os meus pais, que Deus abençoe. Maria Inês, Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Mariana, minha filha linda, Deus abençoe você em nome de Jesus. Dona Dilma, Diaconisa Vilma, junto com o presbítero Marcos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Dona Helenice, um beijo para a senhora, eu falei da senhora, Deus abençoe. Minha irmã Gislaine Holanda, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Essa é irmã de sangue mesmo. A Patrícia, muito obrigado. Que bom, a lista voltou aqui. Ai, amonçoada, eu não consigo voltar agora para o final da lista. Ai, Jesus. Patrícia, eu vi que a Edilene estava. Alcione, junto com Bia, meus primos lá do Mato Grosso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem conosco. Que o Senhor continue abençoando vocês em nome de Jesus. Muito obrigado por todos que estiveram conosco. Continue orando, continue clamando, continue buscando ao Senhor, o nosso Deus. Continue colocando na presença do Senhor os pedidos, as pessoas que estão doentes. Nós ficamos tão felizes no grupo da igreja quando nós tiramos o nome do pedido e colocamos na lista dos agradecimentos. Nós temos visto muitos milagres acontecerem. Nós temos visto famílias serem restauradas
porque alguém estava doente e essas pessoas buscaram ao Senhor e toda a família se encontrou verdadeiramente com o Senhor, o nosso Deus. Então, que nós possamos continuar firmes, meus irmãos, sem vacilar, confiando no Senhor, o nosso Deus. Amém? Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus, viu? E um forte abraço. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.